Amém. Boa noite a todos os que estão aqui, todos os que estão nos assistindo. Hoje vamos então prosseguir com a nossa EBD, conversando sobre os dias 3 e 4 da criação, né? Nós temos aqui avançado na cosmogonia, né, de uma forma assim tranquila, saudável, de uma forma a compreender, né, todo esse contexto aonde ela está inserida. Essa história, ela está inserida dentro de um contexto mosaico, aonde um povo sai do Egito e sai de uma região, então, de uma nação, né, que era muito ligada a diversos tipos de cultos. E a gente pode perceber um pouco como esse texto ele reflete também alguns ensinamentos, né, quanto a isso. Muito bem. Então, nós iremos, né, avançar agora na nossa cosmogonia para os dias 3 e 4. Né? Vamos, então, partindo daquele nosso princípio. Né? Vamos olhar o texto em português, vamos olhar o texto em hebraico e vamos tentar localizar esses textos, né, esses versículos, dentro do contexto mosaico, dentro desse momento, né, de Israel aprendendo a viver fora, né, do Egito. Vamos lá. Então, diz o nosso texto, começando pelo verso 3, dia 3, verso 9. E disse Deus, né, Vaiomer Elohim. E aqui uma coisa que eu quero agora pontuar para vocês, né, a gente viu essa expressão já algumas vezes, né, pelo menos 2 vezes, e essa é uma Vaiomer Elohim, e disse Deus, é uma expressão que vai estar pontuando, abrindo os dias, né? Essa é uma expressão importante para a gente, porque a criação, como ela está sendo narrada para nós, ela contém 6 sequências ordenadoras, né? Os 6 dias nos quais Deus criou todas as coisas. Então, aqui nós já estamos no 3º dia, e esse 3º dia, assim como o primeiro e assim como o segundo, foi aberto por essa expressão, Vaiomer Elohim, né? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, né? Para um lugar único, né? E aqui a gente tem uma palavra importante, que é o Errad, né? Então, El Makom Errad, esse Errad aqui, único, né? A gente vai ter essa palavra muito importante aonde? Essa palavra vai aparecer para a gente em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, né? Que vai falar para nós o quê? Que Javé é um único Deus, né? Não é? Shema Israel, ouça Israel, Yavé Eloheinu e Yavé Errad. Né? E é a mesma palavra aqui, ó, Errad, uma palavra importantíssima. Então, ajuntem-se as águas debaixo dos céus para um lugar único, e seja visto o elemento seco. E assim foi. Né? Então, aqui eu até botei, ó, tipo uma Pangeia, né? Lembram da Pangeia? Né? Quando todos os continentes estavam unidos, né, juntos, é o que a gente percebe aqui. Né? As águas são colocadas num lugar e o elemento seco, então, ele aparece. Aparecem os continentes, né? E aí continua. E chamou Deus ao elemento seco terra, Eretz, e ao ajuntamento de água, mares. E viu Deus que isso era bom, né? Então, aqui a gente tem terra e mar sendo criado, ou aparecendo efetivamente, né? Porque nos outros dias nós vimos isso, né? A gente já tinha uma porção de água, a gente já tinha a terra, mas agora é diferente, né? Agora eles estão nomeados. São os mares, o mar e a terra. Da onde vão poder surgir o quê? As criaturas que vão habitar a criação, né? Então, e chamou Deus ao alimento seco terra, Eretz, e ao ajuntamento de água, mares. E viu Deus que isso era bom. E aqui eu queria destacar os mares e a terra, né? Primeiro a terra, né? A terra a gente viu na nossa primeira aula, né? Que ela é algo interessante, né?
A terra, para os egípcios, ela também era uma divindade, né? Assim como os mares também são, as águas. Quem não lembra na primeira praga, né, que Deus manda sobre o Egito, aonde todas as águas que existiam viravam o quê? Cor de sangue, viravam sangue, né? Então, chamou Deus o elemento seco terra, Eretz, diferente. Lá, aqui em Gênesis a gente vai ver que vão existir duas terras, dois tipos diferentes de terra. Primeiro é o Eretz. O Eretz, ela é uma terra comum, uma terra, né, que a gente pisa, uma terra comum. A Adamá, que a gente vai ver daqui a pouco, em Gênesis 2, ela vai ser uma terra especial. Ela vai ser uma terra fértil. Ela vai ser uma terra própria para a agricultura. Mas aqui, nesse texto cosmogônico, a terra que nos é apresentada é um solo comum, um solo qualquer, né? Um solo, tá? E disse Deus, brotará brotação. Olha que coisa interessante. Brotará brotação. Aqui, olhem só, as palavrinhas são as mesmas, estão vendo? As duas palavras em vermelho, elas são idênticas. A diferença é que a primeira palavra em vermelho, essa daqui, ela tem essa letrinha na frente, ela tem 4 letras. E a segunda, olha, é a mesma palavra, só que só com 3 letras, né? Para quem sabe hebraico, a primeira palavra é um verbo e ela está com o tav na frente, né? Então aqui brotará brotação, erva que dê semente, e árvore frutífera produza fruto para si, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Então veja, daquela terra que apareceu, agora começam a ser o quê? Habitada, vamos dizer dessa forma, né? Ela começa a ser o quê? Ela começa a ter coisas nela, elementos, né? E que elemento que ela vai ter? Ela vai ter o que brota dela. E o que brota dela, por enquanto, pelo menos, são as ervas, né? Então vão começar a aparecer as primeiras ervinhas ali, né? E é muito interessante, né? Produziu a terra relva, ervas que deem semente das suas espécies, e árvores fizeram fruto que era da sua semente. E viu Deus que isso era bom. E era tarde e amanhã, terceiro dia. Então, que coisa bacana, né? Deus aqui, ele está fazendo com que a terra comece a produzir. E olha que coisa interessante. Aqui esse verbo é muito legal, porque é como se Deus estivesse mandando a terra produzir, né? A terra tinha vida em si para fazer gerar as plantinhas. E é isso que o texto está nos falando, né? Que dessa terra que Deus produziu, ela agora está apta a começar a germinar. E dela germina a erva e germina também árvores frutíferas. Olha que bonito, né? Então, no terceiro dia, Deus mandou que as águas se juntassem num só lugar para aparecer a terra seca, né? A terra. E depois manda que a terra produza brotação e árvores que irão fornecer frutos. E o que a gente aprende daqui, né? O que a gente aprende? Primeiro, levando em consideração que o contexto egípcio, né? O contexto egípcio, Deus criou e deu ordens a um Deus importante, né? Geb, Deus terra, geralmente era retratado com a pele verde para representar a terra fértil. Ele é responsável pelo sucesso das colheitas. Então, aqui a gente tem o Geb, ó, com um patinho em cima da cabeça dele. Não me perguntem por que tem um patinho em cima. E aqui, esse foi aqui está bem desenhado, né? Mas eu mostrei para vocês um papiro na primeira aula, onde tinha exatamente essa situação aqui. O azul é o Deus, né, dos céus, que Deus criou, obviamente, né? O texto nos ensina que Deus no início criou os céus e a terra, é exatamente isso, né? Deus criou o azul, ó, os céus e a terra. Se eles eram tidos como deuses no Egito, na cosmogonia israelita nós aprendemos e cremos, né, que esses deuses, céu e terra,
foram criados pelo Deus de Israel. Então não são bem deuses assim não, né? Eles não são nem um pouco deuses, né? São apenas criação do Senhor. Mas, enfim, até hoje nós temos, né, grandes cultos astrais, temos muitas pessoas rendendo aí, né, adoração aos céus, né? E também à terra. Lembram? Né? A Gaia, a grande mãe terra, né? E fica a galera aí abraçando a árvore e tudo, né? Mas enfim, isso é uma outra história. Vamos avançar. 4º dia. E disse Deus, Vaiomer Elohim, olha a frase paradigmática, batendo, né? Sequenciando, mais um dia, o 4º de 6 dias da criação. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar entre o dia e a noite, que sejam para sinais e para estações, e para dias e anos. Olha que coisa bacana, né? Então aqui nós temos a primeira das funções dos luminares, ser um sinal, ser um ot, né? É um sinal. Os luminares, né, que Deus vai criar, o maior ou o menor daqui a pouco, eles não são para ser adorados, de jeito nenhum. Sol, lua, estrelas, né? Eles são ali elementos da natureza, criados por Deus, né? Com funções específicas. E a primeira, ser um sinal. As religiões egípcias, da onde Moisés sai, e mesopotâmicas, lá do Abraão, né? Eram astrais e tinham culto aos astros. Aqui diferencia-se a religião de Israel, onde Deus é o criador dos astros. Então, olha só, né? Que ensino que esse texto está nos passando. É Deus quem está criando. Nós não temos aqui deuses astrais, né? Deus não está consultando os astros. Deus aqui está fazendo os luminares, fazendo os astros. Verso 15. E eram de luminares, né? Os firmamentos, e eram para luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Então, além de ser um sinal, eles também serviam para fazer o quê? Iluminar a terra. A gente aqui que está na cidade grande não percebe isso, né? Só o sol mesmo, né? Aquela potência que ilumina. Mas em alguns lugares no interior, quando você vai para o interior, a luz da lua, dependendo da fase da lua, ilumina mesmo, né? E a fase da lua, ou a lua como um todo, ela sempre teve essa mística, né? Sempre, cuidado, olha, não corta o cabelo na lua minguante não, que senão o cabelo vai ficar todo escorrido, não é isso? Corta na lua cheia. Você quer que tenha um cabelo mais cheiozinho? Corta na lua cheia. Aí, olha a lua, tá boa para pescar, né? Não é o que a gente ouve até hoje, né? Então, a lua, ela tem todo esse simbolismo, ela tem toda essa ligação, né, de influência dos mares, de influência dos seres humanos, né? Dizem que tem luas até que você fica mais triste, mais alegre, né? Mais fértil, menos fértil, mas perceba, todo esse imaginário que circulou e que circula até hoje, aqui Deus está sendo muito específico. Para que servem os luminares no firmamento do céu? Separar dia da noite, né, como ele falou aqui, para sinais e para estações, para dias e para anos, e para iluminar a terra. É para isso que serve, né? E para a gente olhar para cima e falar, puxa, que lua bonita, nossa, que céu estrelado, né? Quem não gosta de olhar para o céu estrelado, né? E ver como é bonito. E fez Deus 2 grandes luzeiros. Aqui ele amplia um pouco mais o que Deus está criando. E aí ele fala, e Deus fez 2 grandes luzeiros. O luzeiro menor para regular a noite, e o luzeiro maior para regular a noite, e o luzeiro menor para regular o dia. E fez as estrelas. Olha essa coisa bonita, né? Então ele faz o sol, e ele faz a lua, e ele faz as estrelas. Exatamente o que a nossa imagenzinha mostra. Fez um maior, o sol, e fez um menorzinho, a lua, né? E fez as estrelas. Aqui mostra, né, o poder de Deus, né? Ele é o Criador. Ele não cria só o que está na terra, só os mares, só a terra, os continentes. Não, ele cria além da terra. Ele cria também os astros, né? E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar sobre a terra, né?
para governar o dia e a noite, para separar entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, quarto dia. Olha que coisa interessante, coisa bonita, né? Então ele olha e ele vê, olha, criei, está aí. Coisa bonita, gostei de ter criado isso, né? Vai fazer luz para a terra, à noite vai iluminar a lua e as estrelas para embelezar o céu. Então, no quarto dia são criados o sol e a lua para governarem o dia e a noite, e também as estrelas. Olhando para o contexto egípcio, da onde saiu Moisés e aquela galera toda, Deus principal do Egito, olha, foi fundido com outros deuses, como Amon e como Horus. Acreditava-se que era o soberano de todas as partes do mundo criado. E a gente sabe que Ra é o deus Sol, né? É um deus importantíssimo para o Egito. O Egito era um grande deserto, à exceção ali do Nilo, né? Das margens do Nilo. O Egito é desértico. Então, o Sol era escaldante. O Sol era muito importante também para as colheitas, né? Era importante para a vida do Egito, né? Até hoje é, né? Então, percebam, é o valor, né? O que Deus está falando. Olha, o Ra, o Deus principal de vocês, fui eu que criei. Então, se um Deus que é criado, não é um Deus, né? Lua, Consu, Deus Lua e protetor dos doentes, afastava os espíritos malignos. Também simbolizava a fertilidade da terra e as recém-nascidas. E esse Deus tem duas representações, né? Um masculino e um feminino, né? O feminino tem até um outro nome, Ayá, um outro nome até. Mas, via de regra, o Consu tem duas representações. E isso é muito, muito importante para a gente. É muito importante a gente compreender o que está sendo passado aqui no terceiro e no quarto dia, né? Deus, ele faz a junção das águas, cria os mares, depois dessas águas juntas num só lugar, formam, então, a terra, os continentes, e agora, com os mares e os continentes construídos, Deus vai fazer com que da terra brote ervas e árvores frutíferas. E aí, para que esse ambiente funcione bem, mar e terra, ele cria o sol e ele cria a lua. Sol para governar o dia, lua para governar a noite, e as estrelas para embelezar o céu. Perceba que ele nem coloca função nas estrelas, né? Mas é para embelezar, né? Então aqui nós vemos como Deus começa então a preencher os ambientes criados. E é o que vai acontecer com mais intensidade agora no quinto e no sexto dia. Amém? Perguntas? Querem fazer alguma pergunta? Você que está assistindo pela internet, se quiser perguntar alguma coisa. Pastor, pergunta? Não? Amém? Então podemos terminar nossa IBD. Se não há perguntas, se estão todos satisfeitos.